Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e nesse vídeo nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 12. Nós sabemos que em Apocalipse 1, versículo 3 diz que bem-aventurados são aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nós seríamos bem-aventurados quando nós entendêssemos o livro do Apocalipse. E até mesmo porque Deus deixou o livro do Apocalipse na Bíblia para que nós tenhamos o entendimento das coisas que já aconteceram, que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Ou seja, acerca do futuro. Por quê? A Bíblia diz em Amós 3, versículo 7, que Deus, ele antes de fazer qualquer coisa, ele avisa o povo dele através dos profetas. Só que a lei e os profetas duraram até João. Então, tudo o que vai acontecer até o término, como esse planeta vai ser destruído, já está escrito na Bíblia. Então Deus deixou o livro do Apocalipse para que nós sejamos bem-aventurados e possamos entender o que vai acontecer acerca do futuro. O capítulo 12, ele vai falar aqui de uma mulher que tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Os católicos acham que está falando de Maria, mas não é, irmão. Mulher no mundo espiritual é a igreja. Jesus é o noivo. A igreja dele é uma virgem pura. Aí tem a prostituta de Apocalipse 17. Então, mulher no mundo espiritual significa o sistema religioso. Pode ser a igreja de Cristo, pode ser um sistema religioso adúltero e pode ser uma prostituta, aquela que não tem mais jeito para ela, que no caso é essa prostituta de Apocalipse 17. Então, vamos ler o texto e nós vamos entender. E vai falar também aqui do dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Tanto no capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 17, fala dessa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Nesse capítulo aqui ele é citado como dragão. Vamos ver o que diz aqui, Apocalipse capítulo 12. Peço já de antemão que assim que você terminar de assistir esse vídeo, você dá um clique aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, toque o sininho aí, que sempre que a gente lançar um vídeo, você vai receber no seu e-mail aí a notificação. E ajude, a divulgar os nossos vídeos aí, compartilhando nas suas redes sociais com seus irmãos, seus amigos, Diz assim, Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Essa mulher é o surgimento da igreja, vestida do sol, a luz estava sobre ela, a luz de Cristo, que a igreja surgiu através do Senhor Jesus. E a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa coroa de 12 estrelas são os 12 apóstolos. Versículo 2. Estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela estava grávida porque a partir dali, da igreja do primeiro século, viriam a surgir os novos cristãos. É o nascimento, Toda vez que nasce uma pessoa espiritual, por isso que essa mulher, ela estava com dores de parto, com ânsia para dar à luz. É o surgimento da igreja ali, o crescimento da igreja evangélica, Versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Notem que os diademas aqui estão sobre as cabeças. No capítulo 13 e no capítulo 17, os diademas já vão estar sobre os chifres. Mas o que tem isso a ver? É porque nesse período aqui, o poder estava sobre o governo romano, o surgimento da igreja romana, ali, a igreja católica, ela que dominava, ela que ditava as regras sobre os reis. Então o domínio estava sobre o sistema religioso, estava sobre as cabeças. Nosso livro, esse livro aqui, eu vou mostrar para os irmãos, esse aqui é o livro Revelando Mistérios da Bíblia, que vai explicar direitinho quem são essas 7 cabeças, quem são esses chifres. Então eu peço que os irmãos que puderem adquirir o livro, é só entrar em nosso site, www.revelandomistérios.net. Mas vamos lá. Então, versículo 3. E viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então os diademas é poder. Você pode ver em Apocalipse 19, está lá o Senhor Jesus, com uma coroa cheia de diademas. Diademas é poder. Então o poder, nesse período dessa visão aqui, estava sobre as cabeças, sobre o governo religioso. Em Apocalipse, agora que é 13 e 17, já é uma profecia para o final dos dias,
aí os diademas já vão estar sobre os chifres. E o próprio Apocalipse, se eu não me engano, 13 ou 17, não me lembro agora, ele vai dizer que aqueles chifres, é o 17, que aqueles chifres são os 10 reis que vão reinar por um pouco de tempo e vão entregar todo o governo à besta. Ou seja, esses 10 chifres são os 10 países mais influentes do mundo, e que vai acontecer aí, que eles vão entregar todo o poder ao anticristo. E os diademas estão sobre eles hoje. Mas nessa visão aqui, né, já os diademas estavam sobre as cabeças, que era sobre o sistema religioso da época, o governo papal. Continuando. E a sua cauda levava por si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz. O dragão aqui é o inimigo, parou diante da mulher, a mulher que estava gerando ali os filhos para Deus, a igreja. O dragão parou diante dela, para impedir ela de dar à luz. Continuando. Para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Acabou. Então, falou de Jesus, que foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mas acontece que a Bíblia, você vai ver muito isso. Você vai ver textos falando até o final, mas você precisa preencher as lacunas. E é isso que agora vai começar a acontecer aqui no texto. As lacunas vão começar a ser preenchidas. E isso, irmão, para você entender a Bíblia, você precisa entender ela como um todo. E a Bíblia tem uma regra. A Bíblia responde à Bíblia. É o mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, é o que está lá em Isaías 28. E o Senhor Jesus disse em Mateus 13, 52, todo escriba bem instruído acerca do reino de Deus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então você tem que ir no Velho Testamento, Novo Testamento, mandamento sobre mandamento, e a Bíblia vai respondendo todas as questões. Vamos lá. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por ela. Essa mulher é a igreja, o surgimento da igreja. Para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Esse 1260 dias é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, lá de Daniel 7, 25. Onde diz que aquele pequeno chifre, que é o surgimento da igreja católica, ia mudar os tempos e a lei, ia perseguir os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 1260 dias, 1260 anos, em profecia. E foi justamente o que aconteceu, né, com a Inquisição, né, a perseguição papal. Então eu peço que os irmãos assistam o nosso vídeo Arrebatamento e 70 Semanas de Daniel, que você vai entender isso um pouco mais. Nós não fazemos aqui vídeos longos. O interesse do nosso vídeo é fazer você pensar, você ir na Escritura, você pesquisar, para você ver se nós estamos falando aqui a verdade ou a mentira. A verdade é a palavra de Deus, é só o que está escrito. Vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Foi o tempo em que a igreja ficou oculta, né? Porque quem estava dominando era a igreja católica, era o período das trevas, né? Da ignorância. A Bíblia foi tirada dos irmãos, os irmãos não tinham acesso às escrituras, né? Nem as cópias das cartas de Paulo, Pedro, Tiago, os evangelhos, né? Ficava na mão ali do sistema religioso papal. Versículo 7. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então nós sabemos que quando Jesus diz está consumado, nós vamos ver isso, Satanás foi lançado na terra. Hoje ele não acusa mais nós diante de Deus. Hoje nós somos acusados, não dizer acusados não, nós somos confrontados, porque o Espírito Santo que nos convence hoje do juízo, da justiça do pecado, eles nos deixam um sentimento se nós estamos ou não no pecado, né? Mas o diabo hoje não tem mais acesso ao céu. Vamos lá. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então ele foi lançado na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. Então Satanás hoje não tem mais acesso ao céu. Foi quando Jesus disse está consumado. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, o poder do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então nós temos duas pessoas, Deus, o Pai, e o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Peço para os irmãos assistirem, né, nosso vídeo A Trindade à Luz da Bíblia. E o Apocalipse capítulo 1, que os irmãos vão entender melhor isso.
Vamos lá, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Então ele foi lançado fora, ele não tem mais acesso lá no céu. O qual diante do nosso Deus os acusava, não acusa mais, dia e noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pela fé em Jesus e pela palavra do seu testemunho. Então, é a fé com as obras, a fé com a obediência. Né? Jesus disse em João 8:31, né? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então ele está dizendo o seguinte, nós só somos discípulos de Jesus se permanecermos na palavra dele. E só vamos conhecer a verdade, vamos ser libertos se permanecermos na palavra dele. Então a palavra é tudo, irmão. Vamos lá. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai da terra e do mar, que nós vamos ver no capítulo, se eu não me engano, 6 ou 7, acho que é 6. O Senhor Jesus está com um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar, sobre as águas. Terra é o povo de Deus. Águas são povos, nações, multidões e línguas, são aqueles que o evangelho não foi alcançado ainda, são aqueles que não servem a Deus. Vamos lá. Versículo 13. Quando o dragão, que é o diabo, viu-se precipitado na terra, foi lançado na terra, perseguiu a mulher, perseguiu a igreja, né? Que dera à luz o filho varão. Da onde surgiu, né? Através do filho varão surgiu a igreja, através de Jesus. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde ela ficou por 1260 anos, né? Onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. É a profecia de Daniel 7:25. Assista o vídeo Arrebatamento 70 Semanas de Daniel. Irmão, para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. Vamos lá, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Lembre-se, água são povos, nações, multidões e línguas. Então o diabo usando, né, o sistema religioso católico, né, e a multidão que não serve a Deus, lançou o diabo através deles, perseguindo a mulher, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher. A terra foi quando surgiu o protestantismo, né? Ali com Martinho Lutero, aí a terra, houve os convertidos novamente que foram contra a igreja católica e aí abriu a sua boca. Ó. A terra, porém, acudiu a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o diabo, usando o sistema religioso católico e o povo que não serve a Deus, que ele tem influência. Aí a terra, surge o protestantismo, a terra, os crentes, vamos dizer assim, os que creem e buscam obedecer, abriu a boca. Aí cessou ali a matança, a perseguição, os 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, os 1260 dias, né, que representa 1260 anos da perseguição católica. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja verdadeira, e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Aí vai dizer agora quem são realmente os filhos dessa mulher, né, a igreja verdadeira de Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O que são os mandamentos de Deus? É toda a palavra de Deus, preceitos, juízes, estatutos. Né? Então, irmão, como eu já disse, eu não gosto de fazer vídeo longo, nossos vídeos são rápidos, mas eu gostaria que você assistisse todos os nossos vídeos, porque eles vão se completando. Um vídeo que ficou muito interessante é Jeremias, capítulo 5, ímpio. Só você botar lá, Capelão Alexandre, Jeremias 5, ímpio. Assista esse vídeo, assista o nosso vídeo. Parece que um assunto não é muito interessante. Carta de Judas. Irmão, ali praticamente fala toda a história que está acontecendo hoje nos últimos dias. Então, Carta de Judas. Assista o nosso vídeo também, que está um vídeo muito comentado hoje na internet, é o batismo em nome de Jesus. Então, todos os nossos vídeos, irmão, são assuntos que você não vai ouvir dentro das igrejas. E lembre-se, você tem que buscar meditar na palavra de Deus. Faça um propósito com Deus de ler a Bíblia toda. Medite ali em Provérbios 2, Provérbios 3. Você vai ver que em Provérbios 2, Deus pede para você buscar em oração, pedindo sabedoria, discernimento na palavra dele. E lá no final ele diz por quê? Para você não cair nas mãos da mulher. Então, quando você assistir o nosso vídeo, os 144.000 de Apocalipse, você vai ter uma compreensão disso. Então, eu quero agradecer a você. Não vai dar para a gente ler todo o capítulo. O nosso livro ele vem explicando, volto a repetir aqui, ó. É o livro Revelando Mistérios da Bíblia. Se esforce, irmão, para adquirir o livro. Vai te ajudar muito na caminhada com o Senhor Jesus. Só você entrar no nosso site www.revelandomistérios.net. Se quiser me adicionar
no WhatsApp, anotem meu telefone, é DDD 24 988 37 6471. Repetir, DDD 24 988 37 6471. Quero agradecer a você que me acompanhou nesse vídeo. Ajude a divulgar os nossos vídeos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre.